A paz de Cristo, irmãos. Mais uma vez, nós vamos falar a palavra de Deus. O assunto é a ressurreição de Moisés e a nossa ressurreição. Nós estamos debatendo sobre por que Satanás lutou contra Jesus pelo corpo de Moisés. Então, nós vamos hoje ler a palavra de Deus, como sempre, e esclarecer as dúvidas, tirar as dúvidas. Por que Satanás lutou contra Jesus por causa do corpo de Moisés? Eu digo que é Jesus porque não existe um outro arcanjo senão o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Existe na boca daquele que fala que Jesus não ressuscitou Lázaro, que Lázaro não está ressuscitado. Só na boca dele, né? Por uma mentira dessa aí, você já sabe que é outra lorota dizer que existem outros arcanjos, que existe outros arcanjos na Bíblia, sendo que não existe. É só um, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. Antes eu peço a você que, se quiser, querendo, você se inscreva aí no canal, tá? E deixe seus comentários aí, nos ajude. Vamos ver um trecho da palavra de Deus que está em Judas. Judas, capítulo de número, ou melhor, versículo de número 8, capítulo único, né? Judas 8, capítulo único. Nós vamos ler o versículo de número 8. Judas 8. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfêmia das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo nem maldição, mas diz: o Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Vejam aí, irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui. Agora, dizer que Moisés não foi ressuscitado, que Jesus não ressuscitou Moisés, o cara está corrompendo a verdade. Não tem explicação, não há outra explicação para que nós possamos colocar aqui quando uma pessoa diz que Moisés não foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel. Declara aqui que houve uma confusão, houve uma briga, houve uma guerra entre Jesus e o diabo. E por que Satanás brigou com Jesus por causa do corpo de Moisés? Você já acompanhou comigo e vai acompanhar novamente a Bíblia no capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo ali declara sobre a vida de Moisés em Deus e o plano de Deus através da vida de Moisés, antes de Cristo vir ao mundo. Então você viu aqui, capítulo 5 de Romanos, e o versículo 2. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele
que não pecaram, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, mas a verdade para condução, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então vejam aqui que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o que está dizendo lá em Judas, ou melhor, o que está dizendo em Romanos 3. Cristo veio depois de Moisés. E até chegar a Moisés, nós sabemos dos altos e baixos, ou seja, da procura de Deus aos homens fiéis. Até chegar a Moisés, achou Moisés fiel. Moisés era fidedigno mesmo a Cristo, a Deus, em todas as suas obras, no chamado de Deus. Então, quando Deus chama Moisés, ele dá os mandamentos e as leis a Moisés. Porque é a lei e os mandamentos que aponta o erro da pessoa, que mostra o erro das pessoas. Então o povo antes de Moisés, eles não tinham como entender as leis, porque ainda não tinha sido aplicada. Então quando a pessoa morria, Satanás ia tomar o corpo. E aí está a briga de Judas, que Judas declara: Moisés de fato morto, Deuteronômio 34, Josué 1. Moisés de fato morto, porém não sepultado. E por que não sepultado? Aí é que está a questão. E por que não foi sepultado? Exatamente por isso. Porque se entra na sepultura, o diabo vinha e tomava o corpo. Então todo o plano que Deus estava fazendo com a lei, com os mandamentos, Satanás ia frustrar. Mas está dizendo o apóstolo Paulo aqui que ele é a figura daquele que havia de vir. A transgressão do pecado, ou seja, Moisés foi aquele que se levantou contra todo o pecado que veio desde Adão para que os homens morressem e não tivesse oportunidade de salvação. Então Moisés vem e vence a morte que Satanás operava, que era a morte espiritual. Então essa morte espiritual que reinou desde Adão até Moisés, que predominava a humanidade, e hoje ela ainda está sendo predominante. Basta que a pessoa não se arrependa, não aceite o Evangelho, não viva para Cristo e viva a dar ouvido a essa gente que está aí falando essa asneira toda, e segue a eles e perde a salvação. Não tem jeito. Então, mas a oportunidade para vir a salvação chegou através de Jesus Cristo. Por isso Satanás se levantou, porque através dos mandamentos e das leis, o povo iria conhecer a salvação. A primeira lei tinha sido aplicada lá em Abraão. Por isso Paulo está dizendo aqui, pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão,
o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, Moisés, a semelhança de Adão. Moisés, a semelhança de Adão. Ele aplica as leis. E para a figura daquele que havia de vir, que era Jesus, que é o Adão celestial, dá uma olhada em 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios 15. Vejam comigo aí o versículo de número 40. O versículo de número 43. Diz assim, 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitando em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitando em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitando em poder. Semeia-se corpo animal e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, quem nós somos? Nós fazemos parte do gado, fazemos parte dos animais. É sabido de toda a humanidade. No que diz respeito criação, não no que diz respeito geração. No que diz respeito à criação de Deus no campo, nós somos considerados assim por Deus, fazemos parte. Porque dependemos da terra, e da mão de Deus para nos sobreviver. Então, o apóstolo está dizendo aqui sobre a forma que nós vamos ressuscitar, isso no futuro falaremos. Assim também está escrito: o primeiro homem é Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Percebe? Que o primeiro Adão, alma vivente, quem foi Adão? O Adão que se levantou do pó da terra. Vida, alma, soprou nele Deus o hálito da vida, o fôlego da vida, e se tornou uma alma vivente. O primeiro Adão. O segundo, Cristo, espiritual. Aí ele diz assim: mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. Então, Paulo está dizendo aqui: primeiro, quem é? É o espiritual ou o animal? Primeiro o espiritual, Cristo. Depois o Adão, alma vivente, que é considerado o animal, a terra. E depois o espiritual. Veja que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Lá está o espiritual. Caso Adão morra, ou melhor, o Adão caia no pecado, o cordeiro se manifestaria. E foi exatamente o que aconteceu. O Adão caiu, trouxe essa desgraça toda para a terra, essa destruição toda. Então o espiritual entra em cena. Até que ele venha, passa por todos esses procedimentos que nós estamos vendo e estudando. Então, o que o Adão faz? Cai no pecado. E o Filho de Deus nasce e vem, tomando a forma de um homem, chegando a um corpo animal, porém de semente não animal, não contaminada, porque a semente que o Adão trouxe à humanidade foi contaminada. Então vejam aí, não é primeiro o animal, não é primeiro o espiritual, que o Paulo está dizendo, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. Primeiro o espiritual, depois o animal que pegou, e agora por último o espiritual. E quem é o espiritual? O Filho de Deus, Jesus de Nazaré. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, o qual o terreno, tais são também os terrenos, e quais os celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos
a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui estão os motivos pelos quais houve a briga entre Moisés, ou melhor, entre Jesus e o diabo pelo corpo de Moisés. O corpo de Moisés, carne, estava num estado perante os olhos de Satanás de corrupção, porque era carne, mas perante Cristo estava no estado espiritual, porque Moisés era um homem espiritual em Cristo Jesus. Então Satanás, como não tinha as leis antes, ele vê a aplicação das leis através de Moisés, ele vê Deus combater a idolatria e todo tipo de erro que havia na humanidade através de Moisés. Então Satanás disse: vou pegá-lo, porque se essa lei foi implantada, se isso ficar implantado em Israel através desse Moisés, a humanidade, ou seja, todo o reinado dele entrava em corrupção, iria se corromper. Por que queria se corromper? Porque as leis iam combater contra toda a tirania do pecado dele, e ele iria perder todo o seu foco no que diz respeito à salvação da humanidade. E perdeu. Por quê? Porque a salvação está aí, meu querido. Desde as leis está aí a salvação. Desde os mandamentos está a salvação. Mas Cristo não tinha vindo, mas deixou os mandamentos. Israel errou. Israel não entrou na terra porque quis. Não é por falta de leis e mandamentos, não é por falta de orientação. Não entrou porque quiseram, porque não quiseram entrar. Quiseram ficar fora, ficou fora. Você não vai entrar no céu se você não quiser. Fica dando ouvido a esse tipo de ensinamento, como por exemplo, está cheio de arcanjos, como por exemplo, Moisés não está na glória. Absurdos. Vocês começam a ouvir isso e aí vocês vão se corromper e vai perder a salvação. Por quê? Porque Moisés foi ressuscitado? Claro que Moisés foi ressuscitado. Não tem nenhuma dúvida. Quando diz que o anjo briga, ou melhor, aqui o diabo briga com Jesus, luta com Jesus pelo corpo de Moisés, é exatamente para não deixar que as leis, os 10 mandamentos, fossem aplicadas. Porque através das leis dos 10 mandamentos, como o Paulo está dizendo, é que o homem tem o discernimento do que é pecado e do que não é pecado. Mas antes não tinha. O que acontecia com o povo? Antes não tinha as leis aplicadas até o dilúvio? Tinha. Já estava aplicado em Adão. Só que Adão corrompeu, o Adão caiu, o Adão se separou, o Adão montou um véu de separação entre Deus e o povo. Não tinha mais acesso. Mas a lei estava aplicada. Os 10 mandamentos não estavam lavrados. Por que não estava isso? Esculpido em pedra, como fez através de Moisés? Porque não tinha gente, irmãos. Deus não podia falar para Abraão, para Adão: não adulterarás, não roubarás. Roubar quem? Adulterar com quê? Não podia falar esses mandamentos. Não podia falar a consequência de uma lei como essa. Por que não podia? Porque não tinha quem. Era só ele e a mulher. Mas aplicou a lei que declarava que ele iria destruir todo o projeto, iria separar de Deus. Qual era? Não come da árvore da ciência do bem e do mal. Comer do fruto ali, querido, né? Tá? Todo mundo pensa que é deitar com a mulher, que Adão se deitou com ela. Não tem nada disso ali não, tá? Ali é a árvore mesmo, era uma árvore de ciência, era um ponto de obediência. Então Deus afirmou um ponto ali de obediência entre ele e Adão, para ver se o Adão era fiel. Só isso. A mesma coisa agora. 10 mandamentos, esse é o ponto de afirmação. Você obedece? Não. Se você não obedece os 10 mandamentos, além de ficar fora do reino, você vai receber as consequências da lei. Um dos mandamentos diz: obedeça a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem
e prolongue teus dias sobre a terra. Falas para o filho. O que os filhos estão fazendo hoje? Matando o pai, matando a mãe. E qual é as consequências deles? O que eles recebem como lei? O mandamento é dado para obedecer. Se não obedecer, a lei vai operar em cima. Veja, irmão, o que é mandamento, o que é lei. E era essas ordens que Moisés aplicou sobre o povo, para que o povo pudesse ter entendimento e compreender o que era Deus, o que é o inimigo, o que é o diabo. O povo tem tanto medo de falar do diabo na igreja que chega e estremece. Jesus, no capítulo 14 de João, diz: eis aí o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Eu digo a mesma coisa: eis aí Satanás, eu não tenho nada com ele para lá e eu para cá. Sei quem ele é pelas suas obras. Perigoso, astuto, mentiroso, enganador e perigosíssimo. Tem pressa nenhuma de destruir ninguém. É um carniceiro, uma ave de rapina que espera a hora certa. E aí está ele, destruindo todas as suas lideranças da igreja, jogando nas políticas, jogando no dinheiro, na grana. O povo tudo se corrompendo. Por isso, meus amados, precisamos vigiar. Não havendo lei, não havia imputação de pecado. Paulo está dizendo aqui. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Então veja aqui, se a lei não existisse, não imputava o pecado, mas a lei existe antes de Adão gerar. Ele deu a lei e um dos mandamentos que podia ser aplicado, que é a obediência ao sábado. Então veja no capítulo de número 4 de Romanos, no versículo de número 13, ele diz assim: a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O que significa isso? Significa que eu não tenho que olhar para a lei, que eu não tenho que olhar para mandamento. Não é isso que todo mundo prega? Porque Paulo está dizendo que você está acusando a Paulo. Paulo está deixando claro aqui que se você não obedecer lei e mandamento, é só você olhar com os olhos abertos. Você vai cair na transgressão da lei. Porque quando Paulo fala dessa lei aqui, que é tirada, está falando da lei que Abraão recebeu antes de ser herdeiro de toda a promessa. Qual foi a lei? Da circuncisão. Essa circuncisão, meu amado, foi embora. Nós veremos falar sobre essas leis. Eu estou falando sobre a ressurreição de Moisés e por que Moisés foi um alvo de briga entre Jesus e Satanás. Foi por causa da aplicação das leis e dos 10 mandamentos que o diabo não queria que fosse implantado. Não queria, porque se fosse implantado, como foi, de fato foi, e permanece, e vai permanecer, enquanto o homem existir, não tem jeito, faça o que quiser, mas não vai mudar. Então vejam, por conta disso ele quis barrar. Mas a lei que Paulo está dizendo aqui sobre Abraão é a lei da circuncisão. Veja o versículo de número 15. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. E agora como explicar? Porque a lei opera a ira. E agora, irmão? O que é que nós vamos fazer para desvendar esse mistério aqui? Você roubou? Você adulterou? Você cobiçou? Você vai operar a ira. É a lei. Quando você quebra o mandamento, não cobiçarás, e você cobiça,
você opera a ira. Que ira? A ira de Deus que diz: não cobiçarás. E a consequência da lei? Qual é as consequências da lei? Você tem que estudar mandamento por mandamento. Então, quando ele diz aqui, a lei opera a ira, e não havendo lei, não há transgressão. Como não há transgressão? Paulo está dizendo aqui, se não tiver lei, não há transgressão. Ou seja, você entra hoje no ônibus, está lá escrito: proibido fumar, ou em qualquer lugar, proibido fumar nesse local. Então, se não tivesse aquela lei ali, você que gosta de fumar, estava fumando normalmente. Não é verdade? Se for dirigir, não beba, não é isso? É uma lei. Você aconteceu alguma coisa, mas não bebeu, então não tem problema. Ele bebeu, então a lei vai ser aplicada em cima do que ele transgrediu. Se não tiver a lei, não existe isso. Então, antes de Moisés, não havia lei dos 10 mandamentos. Então o povo pecava e não tinha meio de salvação. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento da lei. Eles estavam no conhecimento da lei no que diz respeito aos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos e a lei já estava desde o princípio da humanidade. E quem trouxe isso? Adão. Se ele não cai, se ele não obedece, o povo ia nascer, vinha dele, com a sua esposa Eva, e não ia estar em transgressão contra a lei. Mas ele errou. E ele errando, a semente da transgressão da lei veio com ele. Por isso Deus criou isso aqui, versículo de número 15. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que esteja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da graça, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Querido, essa lei aqui, que Paulo fala sobre transgressão e imputação de pecado, não é nada mais nada menos do que a lei, meu filho, da incircuncisão. A lei da circuncisão. Você é incircunciso em Israel? Você não faz parte do grupo de Israel. Você não faz parte da nação eleita. Então, a pessoa que não era circuncidada não fazia parte. Hoje não. Ele traz os 10 mandamentos, aplica os 10 mandamentos através de Moisés, e quando Cristo vem, ele abole essa lei aqui. Ele arranca essa lei, que é a lei da circuncisão. E o batismo que era feito em Moisés, que batismo que era feito em Moisés? Paulo fala aqui, todos batizados em Moisés. Que batismo que era feito em Moisés? Era esta circuncisão que teria que ser feita. Representava o batismo. Hoje você pertence a Cristo porque você nasceu de novo, se arrependeu, passou pelo processo do batismo das águas. Cuidado você que está batizando, você não sabe o que você está fazendo aí na sua igreja, hein? Com essa piscina aí. Está pensando que é só pegar a pessoa e jogar lá dentro, não ensina a lei e a verdade para as pessoas? Tu vai pagar, tu está só acumulando o teu preço no dia da cobrança que Deus trouxer, tá? O cara chega hoje na igreja, de todo jeito, e o camarada diz: o batismo não salva, o batismo não salva. O batismo não salva mesmo, nada salva. Só tem um Salvador, Jesus de Nazaré. Existe isso. Mas se não obedecer a lei, os mandamentos e a disciplina que ele ensinou, não vai entrar no reino dele. Então é importante que você observa isso. Por isso o diabo não queria que Moisés aplicasse as leis. Então eu tiro Moisés, tirando Moisés, levando Moisés comigo, como eu levo a todos. Então esses mandamentos que ele está dando aí vai ficar infrutífero. Essa era a ideia de Satanás. Mas ele se deu mal, porque Cristo, vendo isso, luta pelo corpo de Moisés e toma o corpo de Moisés. E tomando o corpo de Moisés, faz o quê?
Joga onde? Sepultado não foi. Enterrado o homem não foi. Não foi. Aonde está o rapaz? Porque havia uma briga. O diabo queria o corpo. Jesus, porque era a prática dele, pegar o corpo das pessoas. Jesus vem e luta. E toma o corpo. Alguns dizem que Jesus não poderia repreender. E esses que dizem que Moisés não foi ressuscitado, porque Jesus é o primeiro da ressurreição. Você precisa entender o que é a ressurreição. Fala por falar. Por isso, ensina o que está ensinando. Essa asneira toda que está aí. Totalmente fora de Bíblia. É um estudo profundo na teologia, uma linguagem bonita, uma hermenêutica que não tem erro, mas espiritualmente uma catástrofe, uma tragédia, os ensinos desses que estão por aí, como Judas está dizendo aqui. Então, quando Jesus luta pelo corpo de Moisés, ele diz assim: o Senhor te repreenda. Ele diz aqui: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, quando lutava com o diabo, Satanás, pelo corpo de Moisés, não usou pronunciar palavras de juízo, de maldição contra o diabo. Eu te amaldiçoo, o diabo, eu te arrebento, o diabo, nada. Ele disse: o Senhor te repreenda. Irmãos, desde o princípio que foi criado os céus e a terra, a Bíblia já diz lá em Gênesis: façamos. 3 estava lá a Trindade para fazer as coisas, para fazer o Pai, o Filho e o Espírito. E quando Cristo vem aqui, preparando sua vinda para a salvação de Israel e de toda a humanidade, ele não ia deixar o Pai e o Espírito fora. Ele trabalhava com os 3, com os 2. Então, quando ele vai lutar contra o diabo, porque desde o princípio quem lutou contra Satanás foi Jesus. Quem lutou contra o diabo foi Jesus. A guerra deles começou lá em Apocalipse 12. Dá uma olhada. Apocalipse, capítulo de número 12. Dá uma olhada aqui. E o versículo de número 7. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhava contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Então vejam aqui: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o dragão, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que enganam a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Quando se fala ser precipitado no abismo aí, queridos, abismo é terra, tá? Sem forma e vazia. Então, quando Satanás diz que ele ia chegar às mais altas nuvens, ou seja, ia subir acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo, ele estava se referindo a tomar o lugar de Jesus, o Filho de Deus. Então houve a batalha lá em cima. O arcanjo Miguel, Jesus de Nazaré. O arcanjo Miguel, Jesus de Nazaré, luta contra o diabo, que naquela época ainda não era Jesus, né? Por quê? Porque não tinha nascido ainda. Então, ele é lançado na terra. Jesus o derruba desde lá, lança-o por terra, naquele grande abismo, esse grande abismo que é a terra sem forma e vazia, que vai se tornar esse mesmo abismo para prender ele outra vez, depois que a igreja for arrebatada. Então, Satanás cai no abismo, e daí para cá a guerra não parou de existir.
Então, quando Jesus vai aqui em Apocalipse, ou melhor, em Judas, repreender o diabo, ele diz: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque o trabalho era entre ele, o Pai, o Filho. Então veja que quando você, eu, estamos trabalhando na obra de Deus, quando nós vamos fazer o serviço a Deus, você se lembra do capítulo de número 10, do capítulo 10 de Lucas, quando o Senhor enviou os 70, eles voltaram com alegria falando o quê? Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos obedecem. Então, quando Jesus manda no capítulo 4 de Mateus, diz para eles: em meu nome, ou no capítulo 4 de Mateus, 16 de Marcos, ele diz: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber de alguma coisa mortífera não fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Veja que quando Jesus estava como Deus ainda na glória, ele e o Pai e o Espírito trabalhavam juntos. Por isso ele usou essa pronúncia: o Senhor te repreende, porque ele estava na guerra. Sai daqui, Satanás, vai embora, esse aqui é meu. Era a semelhança dele que estava para vir, para trazer a salvação, os 10 mandamentos e as leis da salvação a toda a humanidade. Então, quando Jesus vem aqui, ele nos ensina, no capítulo de número, em Lucas 10, quando ele está ali expulsando os demônios. Ele expulsa um demônio que era surdo e mudo, logo os fariseus se levantam. Ele não é de Deus. Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus disse: não, senhores, eu expulso os demônios é pelo dedo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, porque ele estava numa obra missionária, em um trabalho. E quando ele termina a sua obra, que ele morre e ressuscita, ele deixa o legado a nós. Hoje eu não posso fazer a obra sem usar o nome de Jesus, irmãos. Então não há desculpa para eles dizer que Jesus não estava lutando com o diabo por causa do corpo de Moisés, e que o corpo de Moisés não foi ressuscitado porque Jesus usou essa pronúncia: o Senhor te repreenda. Olha quanta coisa que eles buscam, quantas picuinhas na gente que eles colocam para poder se defender do erro deles, e não admite que está errado, que é o mais certo. Então, quando nós vamos fazer a obra, o que nós fazemos? Nós usamos os métodos da guerra, as armas da guerra, o que Jesus nos ensinou: em meu nome expulso os demônios. Então eu chego para os demônios que está atormentando as pessoas no corpo das pessoas, e diz: o Senhor me deu autoridade, e no nome de Jesus eu ordeno que você saia desse corpo. O demônio vai embora, porque eu usei as armas da guerra. As armas da nossa milícia não é carnal, não é o armamento que está aí não, viu? Na política vocês abraçando, tá? Não é isso aí não. Então, pronúncia, ou melhor, a palavra que Jesus usou aqui em Judas para repreender o diabo é a das mais corretas. Eles usam exatamente para transgredir. Jesus não podia ter falado outra coisa, senão isso. Ele tinha que usar as armas da obra do ministério. Então, quando ele vem para trabalhar na obra, os fariseus fazem igual esses que estão aí dizendo que Moisés não ressuscitou. Mas Moisés, de fato, ressuscitou. Amém? Nós veremos sobre a transfiguração do corpo de Moisés, para comprovar que Moisés ressuscitou. Quem é o primeiro da ressurreição? O primeiro homem a ser ressuscitado dos mortos é Moisés. Não existe outra ressurreição além de Moisés. É a primeira. Antes de Moisés não existe mais nenhuma outra. A primeira que eu não conheço na Bíblia. Se tiver, me desculpe, mas você lê, você fica com ela. Quando eu encontrar, eu vou dizer. Mas eu não encontrei. A primeira ressurreição é a de Moisés. Por que eu digo que a primeira ressurreição é de Moisés? Porque quando o Senhor briga com Satanás pelo corpo, ele toma o corpo para ele.
E quando chega em Mateus, Marcos, Lucas, aparece Moisés, com Elias e com Jesus. O que significa? Que ele está na glória. O céu não é lugar de morto, mas de vivo. Então Moisés de fato foi ressuscitado e levado à glória. Porque antes de ir para a glória, quem morre tem que ser ressuscitado. E se for para a glória, sem passar pelo processo da morte, tem que passar pelo processo de Elias e Enoque. Mas e como é que fica Jesus as primícias dos que dormem? É o que você pode perguntar, que é o que eles questionam. As primícias dos que dormem. Faz diferença com Moisés? Porque Moisés, exatamente por isso que nós estamos falando que Moisés é o primeiro da ressurreição, mas não desceu à sepultura. Foi ressuscitado e levado ao céu com um corpo glorificado. Porque quem desce à sepultura não volta mais com esse corpo de carne a pisar aqui na terra, como diz Jó. E quem é ressuscitado não fica aqui na terra com o corpo glorificado, vai para Nova Jerusalém. Então não tem outra saída. Agora, eu faço uma pergunta para esses que diz que Moisés não foi ressuscitado, principalmente para o pastor da Assembleia aí que ensina tanto. Agora, se Moisés não foi sepultado, a pergunta é essa: se Moisés não foi ressuscitado, se Moisés não foi sepultado, mas Moisés foi morto, e não se acha sepultura, não acha onde ele foi sepultado, não acha o corpo do homem. Imagina se Israel questionasse: cadê o corpo de Moisés? Se ele foi morto, onde ele está? Porque não vemos sepultura aqui, cadê Moisés? E tivesse questionando até hoje, buscando o corpo de Moisés. Por que Israel não fez isso? Porque Israel sabe que Deus o tomou para si. Só quem não sabe é esse tal pastor e outros que tem por aí. Então, quando Deus toma o corpo dele, que ressuscita, leva para a glória, não precisou ser sepultado, porque se sepulta, o diabo toma. Então ali Deus quebra toda essa hegemonia do diabo, essa autoridade que ele tinha de pegar as vidas. Ressuscita o homem e leva com ele para a glória. Agora, dentro dessa batalha, o que eu pergunto para esse pastor: se Deus não ressuscitou Moisés, se Moisés não foi sepultado, a Bíblia está dizendo que houve uma briga. Então, se o corpo de Moisés não está sepultado, e ele não está na glória, como se você disse que aquela visão não é Moisés, que é uma visão comum. Aonde está o corpo? Quem o tomou? Se não foi Jesus, onde é que está o corpo? Você precisa dar conta do corpo. Você que ensina aí que Moisés não foi ressuscitado, pastor, você tem que dar conta do corpo. Onde está o corpo de Moisés? Está na sua igreja mumificado, guardado aí dentro? Ou Satanás levou? Você deve saber onde ele está. Só tem que saber onde está o corpo. Você tem que falar onde está o corpo de Moisés. Porque eu e a palavra de Deus e todo aquele que crê no Evangelho e da ressurreição sabe que Moisés está lá na glória. Mas você disse que não está. Se você disse que não está, está entre você e Satanás. Você tem que saber. Você tem que saber onde foi colocado o corpo de Moisés. Na sepultura não está. Morto ele foi. Para onde ele foi? Para onde você levou o corpo dele? É você que tem que dar conta. Para onde você levou o corpo de Moisés, pastor? Você ou Satanás? Quem foi que ficou com ele? Porque você disse que Moisés não foi ressuscitado. E você sabe que ele foi morto. E você não sabe aonde ele está. Eu sei onde ele está. E todo aquele que crê na ressurreição sabe onde ele está. Na glória, ressuscitado com Cristo. E nós veremos no próximo vídeo sobre a transfiguração e a prova de que Moisés está na glória ressuscitado. Amém? Mas você vai ter que dar conta do corpo, se ele não está lá. Você é o mais inteligente do que os outros? Então aponta, querido, mostra. Isso é delírio, irmão. Isso é delírio de uma pessoa que quer comercializar, negociar e inflamar as coisas. Isso não existe. Isso é delírio de uma pessoa. Tem outra explicação. Vamos orar a Deus nessa hora? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, pelo seu amor, por sua graça e por suas muitas misericórdias. Te agradeço por tudo, pelo privilégio de pregar a tua palavra.
Como o Senhor mesmo vê, não falo de mim mesmo. Falo do teu amor. Para que as pessoas possam ouvir a tua palavra e se chegar a ti, e entender o teu evangelho, como está escrito, como ele é. Nós não temos o direito de criar uma lei para nós mesmos, como diz Judas. De criar um pensamento, uma ideia, uma metodologia que eu uso, a minha tese, o meu entendimento, não. Isso não é o meu direito dentro do teu evangelho. Primeiro, porque estou falando daquele que é o Senhor de tudo e de todos. Segundo, porque estou batalhando contra o mesmo diabo que ele batalhou por causa do povo de Moisés. Segundo, porque é para a salvação, a minha e a de todos, que é ser humano na terra. Então, sendo assim, eu só posso dizer a verdade. Falhas, muitas, mas correção de todas tu nos traz. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Dá-nos sabedoria e nos ensina cada dia a ensinar o teu povo a tua palavra. Pois aquele que tem a tua palavra, diz o Senhor, fala a minha palavra com verdade. Te peço que socorre meus irmãos nas igrejas, fora das igrejas, socorre a nossa nação, socorre os desempregados que estão enfermos, os que estão, meu Deus, meu Pai, nas prisões, as nossas autoridades constituídas por lei, socorre, meu Deus e meu Pai, a cada um, a nossa juventude, socorre, Pai, os nossos adolescentes, socorre as crianças, socorre, meu Deus, a nossa medicina, os nossos médicos, os enfermeiros nos hospitais, com tantas lutas e com tanto amor, eles cuidam das vidas dos enfermos. Digo isso porque já tive algumas vezes internados e vi a prontidão de vontade de cada um deles. Obrigado, Deus, por tudo, que Tu venha socorrer a cada um, que Tu venha ajudar a cada um, que Tu venha consolar aquele que está triste, que Tu venha socorrer aquele que está, meu Deus e meu Pai, aflito, que Tu venha libertar o que está oprimido, o que está cativo, o que está depressivo, que Tu venha, meu Deus e meu Pai, abrir os olhos daquele que está cego no seu engano e em tantas outras coisas nesse mundo. Que Tu venha, meu Deus e meu Pai, dar vida e paz ao Teu povo e à nossa nação e a todo ser que habita nessa terra, pois todos Te pertencem. Muito obrigado por tudo, pela Tua palavra. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Tu tem cumprido isso para com todos. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.